Alô? Bom dia. Obrigada, colegas. Bom dia para vocês também. Bom dia, bom dia. Eu dialogava antes com o vereador Cláudio Libardi sobre esse tema. E é duro a gente vir aqui falar. As pessoas acham que a gente se orgulha de falar que esse governo é desastroso. Vereador Estela, mas não. Porque quando a gente conversa, inclusive tem várias lideranças comunitárias aqui, com as pessoas, com as lideranças, a gente gostaria de dizer que a nossa cidade vai bem e que nós, daqui a 4 anos, vamos colher bons frutos do que essa administração deixou para a nossa cidade. Mas, infelizmente, não é isso que a gente pode dizer aqui e em nenhum dia, nobres colegas. A gente não pode vir aqui afirmar que essa administração vai deixar Caxias uma cidade melhor do que a que pegou. Porque quando foi decidido, até me surpreendeu, a decisão de transferir por essa gestão o terreno à Codeca, me surpreendeu, eu comentei na época com o vereador Libardi, porque era uma demanda histórica da Codeca, era uma demanda histórica dos trabalhadores, porque a Codeca ter o terreno significa um fortalecimento dessa empresa que é pública, que é um patrimônio importantíssimo para a nossa cidade. E aí algo que nós... Senhor presidente, eu não sei o que está acontecendo aqui que está interferindo na minha fala. Vamos segurar o tempo, se possível, de repente algum microfone ligado. Foi o Pedro que falou que está me boicotando, não fui eu que falei. Posso Segue, seguir, vereadora. presidente? Então, como dizia antes, essa foi uma das medidas que comemorei enquanto oposição, porque sabia da importância para a Codeca, sabia da importância para a cidade, e junto com os trabalhadores, junto sim, vereador Daniel Santos, com o sindicato. Qual que é o problema de dialogar com o sindicato dos trabalhadores? Agora é um crime dizer que a gente está junto com o sindicato? Eu estou junto com os trabalhadores da Codeca, sim. Diferente de alguns aqui que optam por estar junto com os grandes empresários. Eu não, nunca escondi isso. E foi uma conquista para a Codeca termos o terreno para que ela pudesse, né, fortalecer o seu patrimônio. E como o vereador Libardi aqui mostrou os dados. E me desculpa, líder do governo, Caleb Garbim, seus argumentos não me convenceram. Não convenceram do porquê que não pode autorizar a cedência do terreno. Não convenceu, porque o governo decidiu fazer isso e agora decidiu mais não fazer. Uma das poucas coisas boas que essa gestão entregava para a cidade. Vereador Libardi, o problema não é não nos convencer. O problema é não convencer a população caxiense. E aí agora vem aqui a base, que é a maioria. Então saibam as pessoas que estão nos acompanhando, se querem que algo mude, que a gente vote contra ou a favor, tem que pressionar a base, que é a maioria. Porque nós aqui que somos uma oposição fazemos o possível e o impossível. Agora, se não tiver pressão popular, as coisas não vão mudar. E a base tem maioria e, infelizmente, vão aprovar ou desaprovar qualquer projeto que possa ser absurdo, como esse aqui, que é absurdo. Essa decisão. E aí, vereadora Daiane, daqui a pouco iam lhe convidar para ser da base do governo, porque a senhora teve que mostrar para o presidente da Codeca, vejam o retrato do desastre que é essa gestão. A vereadora de oposição teve que mandar para o presidente uma medida do governo que nem o presidente sabia, vereador Lucas. Tem coisa mais absurda que isso? Depois a gente diz que é uma gestão desastrosa e as pessoas ainda não gostam. Aí o prefeito veio falar comigo, o vereador Libardi. Ai, porque vocês pegam muito pesado comigo. Ai, porque... Nossa! Aí eu quero que venham aqui dizer, vereador Libardi, se tem alguma coisa que a gente mente nessa tribuna. Tem alguma coisa que a gente mente? Venham aqui, mostrem com dados. Não venham nos descredibilizar como tentam fazer, como alguns tentam fazer e não conseguem. Porque diferente do prefeito, do seu vice e de quem está nessa gestão, nós honramos a nossa palavra. Nós fazemos aquilo que a gente se propôs na campanha. Várias propostas, né? E aí, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. E
Milton Balbinotti não está na Codeca para fortalecer a Codeca. Essa é uma certeza que a gente tem que ter. Os problemas da Codeca não são os problemas dos trabalhadores, é o problema de gestão. Se a Codeca muitas vezes não funciona, é porque a gestão é desastrosa. Não é que ela não deve continuar pública, porque ela precisa ser fortalecida. Nós sempre traremos essas defesas e por isso, vereador Libardi, a gente não vai apoiar essa medida, porque enfraquece sim a Codeca e é um mau sinal para a população da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A próxima inscrita em discussão, vereador Capitão Ramon.